Designers, tudo bom? Aqui é Rony Magno, host do podcast da Bienal do Design, Sete Lagoas. Tenho o prazer de começar a segunda temporada falando de arquitetura, design, cenografia. E para o bate-papo de hoje, vamos conversar com as ilustres presenças da Laís. Dá um oi pra gente, Laís. Tudo E bom, a ilustre presença também da Isabela Falcão. Dá um oizinho gente? lá, Tudo bem? Isabela. E, assim, as meninas são da arquitetura, então vocês já viram que a gente começou num processo um pouquinho diferente, né? Porque na primeira temporada a gente falou muito sobre comunicação, X, UX, enfim, coisas de negócios e moda. Agora na segunda temporada a gente está falando um pouquinho mais de arquitetura, umas coisas mais técnicas, mas também mais lúdico, né? Cenografia é bem lúdico, né? Traz essa fantasia pro projeto, né? Porque é aquilo que a gente quer falar de design. Então, meninas, para esse bate-papo inicial, a gente fala que não tem certo e errado de nada, tá? Pode falar o que quiserem, do jeito que quiserem, pode falar palavrão, não tem problema, tá? Eu queria que vocês se apresentassem, assim, quem quer apresentar primeiro, falar como é que funciona, quem começou na arquitetura, quem não começou, como é que surgiu isso tudo, conta um pouquinho da história de vocês aí. Então, eu, Isabela, sou arquiteta, graduada em BH, com pós em design de interiores e cheguei a fazer uma especialização em cenografia. E aí, não mexia muito com essa parte de cenografia e da junção com a Laís, né, a gente começou a explorar mais esse campo que a gente tá crescendo, tá sendo super legal, assim, é bem diferente do que a gente costumava fazer no dia a dia, como arquitetura, e acho que um acaba complementando o outro também, assim. Com certeza. Eu também sou graduada em BH. Eu tive alguns trabalhos de cenografia durante o curso ainda. Eu formei em 2019, se não me engano. Já me esqueci. Mas fiz cursos também de cenografia e eu atuei um pouco mais na área da cenografia. E aí, quando eu e a Bela a gente se juntou, a gente teve um complemento muito bom, porque Legal. acabou que depois nós duas a gente já se conhecia, né? Durante a faculdade também a gente trocava muitas figurinhas e a Bela veio com essa carga mais forte da arquitetura, mesmo assim, residencial, tudo assim, e eu já vim com essa carga mais forte da cenografia. Então, acho que foi um complemento muito, muito bom, muito importante, assim, que a gente quis trazer para a cidade, né? Justamente porque é uma coisa que a gente acredita que não tinha muito antes, assim. Acho que Eu nunca tinha visto. a gente pode, às vezes, contar no dedo quem que trabalha com isso aqui mesmo, que é da cidade, né? Então, a gente quis trazer isso para cá para não ter que terceirizar isso, né? Para o pessoal entender como que é o nosso trabalho e que não precisa de ir para a capital, por exemplo, para ter isso, né? E assim, também levantar a importância da cenografia num evento, porque o evento nada mais é do que a experiência. E aí, você Exatamente. complementar o ambiente com as apresentações, tudo, eu acho que cria um pacote bem legal, assim, e valoriza muito o produto final, né? Exatamente. Exato. Pode falar. Pode falar. Nada que é isso. Deus me livre de interromper. Mas Pode falar. não, mas é porque é isso, assim, a gente, no meu caso, assim, eu sou muito apaixonada pela cenografia, mas o que não invalida também o fato de eu ser muito apaixonada pela arquitetura. Mas eu digo essa questão da cenografia, a gente costuma falar um pouco mais sobre ela, porque não é, igual a gente já falou, não é muita gente que fala sobre. Então, igual a Bela disse, é a experiência de tudo, né? Eu acho que os produtores estão começando também a enxergar que um evento não é só aquilo que acontece ali dentro do palco, né? É todo o contexto ali, de como que está posicionado esse evento,
Toda a temática, né? Toda a construção Tem toda uma de logística. histórias, né? Tem toda a logística. A gente constrói, a gente brinca que às vezes a gente faz um mood board, a gente inventa. A gente faz uma narrativa, Faz uma né, do evento, narrativa. quase. Exato. Então, assim, a entrada e saída está interligada com alimentação, com o banheiro, o palco está comunicando com várias outras coisas, sabe? Assim, tem uma linguagem, né? Tem a linguagem, tem conhecimento de material, como que isso vai ser montado, né? Assim, porque às vezes, desculpa, é muito fácil a gente pensar num cogumelo gigante flutuando, mas assim, como é que a gente vai executar isso? Né? A execução, né? A execução. Eu sou esses aí do pensar nas coisas loucas e esqueço como é que executo, tá? Não, deve ser fácil. Muito bom, porque a Laís é mais da criação, eu sou assim, vamos pé no chão, vamos no estrutural aqui, vamos... Peraí, um cogumelo de 18 metros de altura não dá pra fazer, mas... Um de 6, talvez a gente consiga fazer. Exato. E como é que surgiu, assim, essa... Vocês conhecem o Neil, ok, já falaram assim, mas mas como é que eu trago isso para o interior, vamos assim dizer, né? Como é que surgiu o Arcseno? É Arcseno mesmo que pronuncia direitinho, né? Como é que surgiu essa ideia de trazer Arcseno para Sete Lagoas, para falar com o pessoal? Porque, querendo ou não, quem é vanguardista tem que ensinar o que faz, né? Primeiro eu ensino o que eu faço para as pessoas, para depois elas entenderem, para depois elas comprarem. Isso é difícil de fazer, isso é complexo, né, de se fazer no dia a dia. Às vezes o pessoal pede orçamento, mas isso tudo por causa de um cenário. Eu falei assim, mas seu evento vai se tornar um evento por causa do cenário e por causa das apresentações, por causa do conjunto, da história toda que você quer contar. Como é que isso surgiu e como é que tem sido esse trabalho aí com vocês? Então, Arcsena era um projeto meu, assim, inicialmente era um sonho que eu tinha de ter o meu próprio escritório, assim, de que eu conseguisse mesmo, dentro da Arcseno, trazer o meu trabalho para as pessoas conhecerem. E justamente por esse fato de eu gostar muito da arquitetura e da cenografia, né? Que um não invalida o outro. Às vezes as pessoas ficam assim, mas o que você gosta mais? Não sei o que, tipo assim, não existe isso. Às vezes tem momentos em que a gente está muito focada na cenografia, porque às vezes está acontecendo um projeto grande de cenografia. Então acaba que a gente fica mais focada. Enfim. Então, inicialmente foi um projeto meu. Eu morei 10 anos em BH, trabalhei muitos anos só dentro dessa parte de cenografia. E assim, eu sentia que eu precisava de mais, assim, eu queria colocar a minha identidade em cima desses eventos e principalmente trazer para cá, para Sete Lagoas, porque eu sempre vi eventos muito vazios, assim, com uma potência guardada, assim, sabe? Tem muito potencial e eu não via isso acontecer. Então, ocasionou eu decidi voltar a morar em Sete Lagoas para poder respirar isso aqui. E assim, aquilo, né? Se a gente tem que começar de algum lugar. Exato. Então, eu decidi isso há pouco mais de um ano. E aí, nisso, eu já conheci a Bela. A gente se conhece há muitos anos e tudo. E aí, num dado momento, assim, eu fiz um post no LinkedIn e Bela veio me chamar para a gente falar sobre, né? Agora é a sua parte de falar. Fiz esse Tá movimento. muito calado, né, velho? Fiquei 10 anos em BH, trabalhei em grandes escritórios e tudo mais. Aí, num maravilhoso burnout, falei, então, agora eu preciso de um ritmo um pouco mais tranquilo, de vida, assim, acho que é o momento de começar a focar em mim mesmo. E aí eu trabalhava em um escritório aqui, mas também tinha demandas por fora que eu não deixava de fazer como pessoal, assim, né? E aí casou de... eu tá nesse movimento de talvez querer ficar um pouco mais por conta própria e tudo. Surgiu uma oportunidade de um evento muito grande, muito legal. Eu falei, Laís,
te vi disponível, eu sei que eu quero, vamos juntar as forças aqui. E aí a gente desembola e foi super importante, assim, esse evento pra gente inaugurar, né, a Arcseno. E aí a Bela comprou a ideia da Arcseno, assim. A gente juntou as que forças. joia. Super legal, assim. Tá sendo uma experiência bem legal. E assim, acho que a gente se complementa, nós duas. É muito engraçado, porque nós somos opostos. Tudo oposto. Muito opostos. Assim. Se fosse igual, não ia dar certo. É opostos complementares, assim, a gente ia todo mundo pro mesmo caminho, não ia dar muito certo. É muito legal. A gente na gestão, eu sou muito do lado do administrativo, da gestão, na estratégica, do design, né? Aí a gente fala no design thinking que a gente precisa de gente diferente, exatamente para o produto fazer algum sentido, né? Exatamente. Porque se todo mundo for igualzinho, vai ter a mesma opinião. Então vai ser a mesma opinião que quem criou. Não vai ter graça nenhuma, porque ninguém vai sair daquele resultado inicial que foi qualquer teste. Então, deu aquele resultado, vai ficar ele, porque quem é que está pensando diferente, né? Por isso que a gente gosta de muita multidisciplinaridade, pessoas diferentes no processo de design, exatamente por causa disso. Exato. O que eu sempre falava era que, tipo assim, eu queria ter um escritório de arquitetura e tal, mas eu não queria trabalhar sozinha, isso era uma certeza que eu tinha. Porque eu acho que é muito isso, você ter uma opinião, você ter uma troca, eu acho que isso complementa muito o projeto. E a gente troca o dia inteiro, né? A gente fica aqui trabalhando, sábado, domingo, de madrugada, o dia inteiro no telefone, a gente troca. Burnout de novo, gente. Mas agora tem que ser controlado. Mas assim, a gente está sempre trocando mesmo, de ter opiniões diferentes e falar, olha, isso não tá legal, isso tá legal, vamos seguir por isso, por aquilo. E aí é um compartilhamento bem legal, assim, de uma tem uma referência de um, de outro, a gente vai juntando, que eu acho que o projeto é isso também. Tanto de arquitetura quanto de cenografia, que são várias referências que a gente chega num produto adequado para o cliente, não tem uma receitinha, assim. E acho muito legal, assim, que a gente a gente se apoia muito, né, assim, acaba que a gente vira melhores amigas, assim, né, que a gente vai compartilhar a vida inteira e tudo, então, assim, sempre a gente se apoia, seja no trabalho, tudo, e eu acho que isso ajuda muito ao escritório para que a gente continue se dando bem, para que continue fluindo, né, nós temos um ótimo relacionamento com os clientes, a gente escuta muito, tem muita escuta, né? Eu acho que... Isso é muito importante, né? Porque... Seja cenografia, seja um projeto residencial, inicial, uma reforma e tudo, é muito importante que a gente escute, porque a gente tem, assim, creio que a Bela pensa exatamente igual, que quando a gente faz um projeto, a gente não faz um projeto para a gente. A gente faz o projeto para o cliente. Que às vezes é o cliente do cliente ainda também, né? Isso, justo. E assim, uma coisa que eu sempre falo com meus clientes é assim, eu posso discordar das suas opiniões, dos seus, por exemplo, revestimento, tudo, mas assim, é você que vai morar. Eu preciso fazer um ambiente, para a melhor maneira, mas assim, se é o que você quer, a gente vai fazer em torno disso, vai fazer acontecer, porque quem vai morar no projeto é você, não sou eu. Então, a gente sempre tenta chegar nesse meio termo para todo mundo ficar feliz, assim, eu falo. Porque as questões técnicas, geralmente todo mundo, a gente conversa, todo mundo tem o mesmo estilo, assim. Mas se isso não acontece, a gente dá a opinião técnica, a gente faz as coisas tecnicamente para fazer funcionar, mas o gosto daquela pessoa é dela, assim, se ela quiser morar numa casa, sei lá, de Romero toda colorida, é ela, sabe? A gente não tem que interferir nisso, né? Mas é isso, assim, a gente se preocupa muito com... E normalmente também, quem trabalha nessa área de criativo de projetos e tal, costumam contratar pessoas dentro do mesmo frequência de criatividade, vamos assim dizer. Eu não vou procurar um arquiteto que faz uma casa, sei lá, padrão americano, sendo que eu gosto de uma casa mais vitoriana, sei lá. Não faz sentido para mim eu contratar um fotógrafo que faz
uma fotografia mais experimental, sempre que eu gosto de uma fotografia mais tradicional, sei lá, Sim. Polaroid, por exemplo. Sei, né? Cada um tem essas questões. Eu me vejo procurando pessoas específicas para projetos, né? E Sim. pessoas específicas. Por isso que eu gosto. Quanto mais gente está no mercado, mais diversificação de atividades a gente tem. Então, eu adoro essa ideia de concorrência que a gente cria e, ao mesmo tempo, a gente está junto fazendo as mesmas coisas, né? E ao Eu mesmo acho muito tempo legal. que a gente sempre vê em Sete Lagoas que concorrência não tem que ser uma coisa ruim. Não é porque Não, tem outros arquitetos trabalhando na área assim que a gente tem que ser inimigo. Tipo, a gente pode ser colaborativos, assim. Eu acho que tem campo para todo mundo, igual você falou, de estilos, de perfis diferentes. E não precisa ser uma coisa competitiva, mortal, tipo assim, é, nossa, não posso te indicar nem meus fornecedores. Cara, Tem lugar para todo tá todo mundo mundo. aí, sabe? Tem lugar para exato. todo mundo, né? Nessa área, principalmente por isso de vertente, de compatibilidade. Às vezes, sei lá, às vezes o santo não bate com Sim, fulano, a aí conversa acha com o você é diferente da conversa com o outro Exatamente. fulano e com ele funcionou e com vocês não. E às vezes eu fizer o mesmo projeto, né? Assim, em Todo questão. mundo passa disso, então. com certeza. A ideia da Bienal surgiu exatamente com conversas com os designers infelizes aqui de Sete Lagoas. Tipo assim, gente, não dá, o que, que esse pessoal tá querendo? Vamos fazer alguma coisa para mudar isso. Isso surgiu exatamente por causa disso, porque a gente ficava o tempo todo conversando, querendo entender por que, né, que tá assim. Aí eu falei assim, tá assim porque ninguém conversa sobre, porque ninguém fala Sim, sobre. Ninguém entende valor. Aí você viu os empresários, grandes empresários da Lagoas, contratando a agência de São Paulo, a agência de Belo Horizonte, pagando 6, 7, 10, 15 vezes mais. E os daqui ótimos, que foram muitas vezes contratados pelos mesmos escritórios de Belo Horizonte para trabalhar. Hoje, alguns conhecidos nossos trabalham nos melhores escritórios de design do Brasil, mas não pois é. contratava ele aqui não. Sozinho ele não serve para nada, né? Aí foi para o escritório lá, nossa, é muito caro o escritório, não dá para contratar mais. Aí vai pegar outra pessoa. A gente via muitas essas discussões, por isso surgiu essa ideia de conversar, por isso surgiu essa ideia de falar sobre essa E área, ao mesmo tempo também é uma coisa engraçada, porque, por exemplo, se você trabalha no de fora e cobra 15 vezes mais, ok. Mas se você tá aqui e cobra um preço médio, não serve. não serve. É a Você tá tem um síndrome do preço vira-lata. De casa não serve, só serve de exatamente. fora. E é essa a ideia que a gente tem que desconstruir. Né? A gente tem que construir a ideia de que tem muita gente talentosa na cidade, muita gente fazendo coisas legais e diferentes. Eu só conheço os escritórios de vocês que fazem cenografia. Deve ter mais gente fazendo cenografia, acredito eu. Mas eu já até cheguei a conversar com vocês com outro projeto, né, que não deu sequência. Mas eu acho que é o mais legal é isso, né? Vai de contextos aí. Mas eu queria que vocês me explicassem, assim, ou me explicassem, falassem sobre, né, qualquer coisa. O que é a ideia da cenografia, que eu acho que é o mais diferente de todos, né? Como é que vocês trabalham com o cliente para ele entender o que vai trazer essa cenografia? A gente sabe que vocês vão explicar para ele que é bonito, que é storytelling, que vai contar aquela história toda. Né? Mas como é que vocês têm convencido as pessoas assim desse projeto de cenografia? Porque eu vejo que é muito diferente e não muito, mas assim a gente faz cenografia para teatro, cenografia para sair de modelo, cenografia para um monte de coisas, né? Então a gente não está trabalhando clipes, né, e outras coisas mais. A gente não trabalha cenografia só para eventos. Acho que o evento em Sete Lagoas, em forma geral, tem crescido muito, né, nos últimos anos, e as pessoas têm se preocupado mais em trazer um ambiente agradável para aquele evento. Eu acho que esse é Eu o acho, diferencial. Mas e aí, me sim. conta um pouco. Então, a cenografia, igual você falou, ela é muito ampla, né? Ela é muito diversa. Ela não tem só um segmento. E ela tem uma escala também grande, que às vezes muita gente está habituado numa escala residencial de casa. Às vezes a gente pega uma cenografia, por exemplo, no Marina do Jacaré. É uma escala completamente diferente de tudo que a gente trabalha. Aí entra uma proporção também muito diferente. Acho que o mais diferente da cenografia para arquitetura é que
né, o nome já diz, é uma arquitetura efêmera. Efêmera é um negócio que ali, ó, tipo, é uma coisa muito rápida, ela se desenvolve rápido, ela acaba rápido e o legal da cenografia, assim, não, na de eventos até que não muito, mas no teatro é que eu acho muito interessante, assim, eu já trabalhei na cenografia de TV, teatro e evento. E a do teatro mais legal é porque, assim, sei lá, uma garrafinha pode virar, sei lá, uma espada, assim, sabe? A gente consegue fazer mais. Assim. Mas sobre evento, como que a gente consegue mostrar para o cliente? Geralmente, quando o cliente vem para a gente, ele já vem querendo mesmo. Ele já vem com a proposta. Já vem com uma proposta de que ele quer, por exemplo, eu quero fazer um evento e eu quero que ele tenha as cores tal e tal, gosto do símbolo de um telefone, assim, quero fazer baseado nisso. Como que a gente faz? Então, acaba que nessa cenografia de evento, a gente conversa muito com a parte de designer gráfico. Então, junta designer gráfico, junta com o nosso conhecimento. Né? E o 3D também é uma ferramenta muito importante. Sim. E a gente consegue simular muito a proposta para a pessoa entender também o conceito e espacializar, né? E assim, muita gente não sabe, mas quando a gente começa o projeto da cenografia, a primeira coisa que a gente faz é fazer um projeto de setorização, que é uma planta bem básica, assim, a gente faz ela só esquematizada para a gente poder fazer esses direcionamentos. Então, a cenografia ela também tem a implantação de projeto. Ela é importante para a implantação do projeto, né? Assim, não é só o palco, não é só a cara do palco. A gente, na cenografia, a gente tem que pensar nisso. Então, assim, tem... igual eu falei antes, tem a parte que a gente direciona o banheiro, o acesso... como que esse acesso de bar vai ficar em relação ao palco? Será que isso vai ficar... O fluxo vai ser bom? Vai ser acessível isso? Isso está legal? Vai dar uma visibilidade para o palco? Vai tampar? Não vai? Como que vai ser? Vocês ajudam muito o produtor de evento, né? Porque normalmente ele tem... Eles querem pensar tudo sozinho nesse ponto, né? A gente faz um manual de instruções, assim, que a gente faz todo esse estudo de fluxos e aí entrega para o produtor, que aí entra para a parte dele de execução, Isso. Porque assim, a gente também tem que ter essa conversa com a produção, né? O produtor é muito importante para ajudar a gente nisso. E acredito eu que a gente também ajuda muito o produtor nesse quesito, né? Então, essa parte é assim, fundamental para um evento dar certo. Dito isso, essas coisas dando certo, aí a gente vem com a parte da cenografia, e também tem a parte estrutural, né? A gente vai usar box truss para fazer isso, que é aquela estrutura metálica toda treliçadinha e tal. Então, assim, vamos fazer isso no box? Vamos fazer no box. Então, a gente tem que ter um quantitativo de box que a gente vai usar para a gente poder passar para o produtor, para ele fazer esse orçamento. Aí, dito isso, vamos pensar em como que vai ser essa cenografia, que material que a gente vai usar, como é que vai ser isso? A gente pode fazer... Cabe no orçamento? O cabe no orçamento é o mais importante, tá? A gente trabalha em cima de um orçamento, porque uma cenografia completa de um evento grande, ela é realmente muito cara. E muito complexa. Então, vai realmente muito do que as pessoas estão dispostas. E eu acho que, ultimamente, com esses festivais que vem acontecendo, né, que inicialmente veio isso no Rock in Rio, e depois no Lollapalooza, e aí agora em BH a gente tem Sensacional, Breve, Sarará. Então, assim, são festivais, eu até tive a oportunidade de trabalhar em um desses Sarará, sabe? De 2022, eu acho. Então, assim, foi uma grande experiência, e é isso que eu acho que as pessoas compram.
é a experiência, igual a Bela falou no início. Porque, assim, você chega num evento, você tem um espaço legal de fazer, de comprar comida para você sentar, para você comer, tem um lugarzinho de descanso, um lugar para tirar foto, que hoje em dia, né, a gente chama de foto-op, famoso instagramável que todo mundo gosta de Tem que sentar, ter, gente, senão não vai. Tem que ter. Instagram E até hoje. para divulgar sua marca, né, também, Exato. que é uma via de mão dupla, é bom para as duas partes. E aí foi bom, assim, eu acho que as empresas compram muito essa ideia no sentido de ter ativações, igual a Bela está falando. Então, às vezes entra muito patrocínio, por exemplo, a gente quer entrar com a Arquiceno para patrocinar um evento X que vai acontecer na cidade. Então, a gente faz um Instagramável com o nosso logo, o Instagramável lindo, e a gente só coloca o nosso logo ali, como quem não quer nada. Aí, mas as pessoas vão tirando foto e tá lá o logo do Arquiceno. Então, assim, querendo ou não, vai instigar, se a pessoa não conhece, vai instigar ela, mas o que é isso? Isso é o quê? Então, assim, acaba que instiga as pessoas, né? Então, eu acho que a cenografia vem entrando muito nesse sentido de vivência mesmo. Assim, as pessoas têm entendido mais que é sobre isso. Que não é só fazer uma frente de palco. É muito mais do que isso. Vocês acham E claro que o público está mais exigente com esse tipo de situação? Tipo assim, pô, mas não tem nada, é só um palco vazio. Vocês têm percebido isso? acho que sim. E até porque os eventos também não estão tão baratos. Sim, Então, tá tudo o pessoal caro, quer pagar principalmente o álcool. para ter uma. Então, sim. acho que. Vou falar. Não, porque não faz sentido, né? Você pagar, sei lá, R$300 para ir num evento que não vai ter nada, apenas a atração ali, e você ir num evento que vai custar R$300, mas que você tem outras interações. Não é sempre que às vezes, uma festa grande com mais de uma atração, não é sempre que todas as atrações vão te chamar a atenção, né? Então, você ter ali o intuito de você andar pelo evento, eu acho que as pessoas têm sido mais exigentes nesse sentido. E também, assim, a gente vive numa era de Instagram, TikTok, tudo que a gente faz é para ser visto. Então, acho que tem muito essa. Não chega a ser uma vaidade, mas também, assim, tem um cuidado a mais com o estético, com o que é mostrado, com o que é consumido também, assim. Eu acho que vai muito desse sentido. Você pega, por exemplo, na parte do design, as embalagens têm hoje em dia todo um cuidado de serem diferenciais na prateleira do mercado. Super concorrido. Todas são concorrentes. E a gente foge muito hoje em dia daquelas cores do azul, amarelo e vermelho, padrões antigamente. A gente tem uma variação de cores muito grande, a gente tem variedades muito grandes para serem exploradas assim. E acho que a cenografia também entra nisso. De sempre estar buscando um novo, desse movimento mesmo, assim. Legal. Então, por exemplo, gente, eu tô com um produtor aqui e quero fazer algum evento, não necessariamente muito grande, uma coisa mediana, assim. Quanto tempo que vocês acham que é interessante a pessoa já procurando e já querendo entender como fazer esse processo de cenografia, ou alguma coisa, ou dentro da arquitetura, talvez, o tempo que a pessoa precisa para entender e conversar sobre esse processo? Quase que junto da ideia, né? Assim, porque o mais rápido possível. Tanto a cenografia quanto a arquitetura, quanto antes você fizer, mais você consegue ter um produto final fechado. Eu falo assim, bem fechadinho, um escopo fechado, que aí você consegue ter um planejamento maior em cima disso. Então, muita gente fala, também não quero arquitetura, não quero cenografia, porque só encarece o negócio. Não, a gente te dá um leque de tudo que você vai precisar, que você consegue ter um controle muito maior disso, e te evita muitos erros no meio do caminho. Então, a cenografia é muito efêmera. Tem dia que a gente tem pouquíssimos dias para executar um projeto, vapt-vupt e bora. Mas, assim, quanto antes a gente conseguir, é melhor no sentido até pro produtor mesmo, assim, de ver tudo, ter esse direcionamento mais certinho. De, às vezes, fazer um orçamento mais fechado, assim, de conseguir, às vezes, um preço melhor.
Que é o fato é, quanto mais em cima da hora você deixa, Mais complicado fica. mais caro você paga. Mais complicado, mais caro você paga. Exato. De última hora sempre sai mais caro. Tudo sai mais caro. Então, assim, o planejamento, ele é muito importante. Que você pega, por exemplo, os projetos, tipo, umas referências, assim, na China, você gasta quase que, aí você vê prédios de não sei quantos andares construídos em 3 meses, mas eles ficam 2 anos fazendo o projeto para a execução ser rápida. Aqui, hoje em dia, a gente faz o contrário, né? A gente tem uma execução. Já constrói o alicerce, a gente vai construir logo. Aí depois, e agora como é que sobe? E aí fica aquele projeto todo extenso. Aí na execução quer mudar um monte de coisa. Então, é um pouco inverso, assim, o sentido que muita gente, às vezes, não tem essa visão da arquitetura nesse sentido. Entende que a arquitetura entra só para os acabamentos para encarecer. E não é. Não mesmo, assim. E eu acredito, assim, que é no mínimo do mínimo uns 4 meses antes de qualquer execução, assim, nessa parte de evento. Em escala de evento grande, sim. De um evento grande. Porque é muito detalhe, é muita coisa. Né? E a pessoa precisa já ter lugar? Eu já estou perguntando, vocês viram por quê, né? Você precisa ter um lugar, assim, já para a gente começar a conversar, por exemplo? Um lugar fixo. Um lugar importante. O local te dá todas as condicionantes, né? O que a gente vai ter de infraestrutura para a gente trabalhar em cima. Isso é muito importante, assim. As localizações, eu digo, localização no sentido de setorização. A gente tem que ter esse lugar. Se a gente altera o lugar disso... completamente o projeto. Muda tudo. Não é impossível da gente começar com uma proposta e adequar ela a outra. Mas, assim, é importante a gente ter uma base para a gente trabalhar em cima. Porque, por exemplo, se a gente vai fazer um evento que tem uma cozinha no local e aí a gente muda para um outro lugar que não tem. Então, é uma estrutura muito diferente para se ter uma cozinha móvel e tudo mais. Entendi. Então, assim, é um trabalho de longo prazo. A gente trabalha com pessoas, de forma geral, que têm projetos construídos com curto prazo, né? Vocês acham que esse processo que vocês têm de ensinar a cenografia, de ensinar como funciona, tem trazido eventos mais bem organizados, bem trabalhados ao longo do tempo, assim, que vocês já fizeram? Não, gente, mas a gente precisa de mais prazo para fazer isso e isso. Olha, tem todos esses detalhes, seu cliente precisa disso. Vocês acham que esse processo de vocês tem ajudado muitos produtores a pensarem melhor sobre alguns eventos, lançarem? Eu falo evento porque eu estou muito na área também, né? Obviamente, puxando sardinha para a área da cenografia, que eu acho que é o mais diferente que hoje. Mas vocês então, pode ser também na arquitetura, eu acho que também de construção de projetos. Eu vejo muita gente gastando muito dinheiro à toa sem projeto arquitetônico, e na hora que descobre que precisava fazer um projeto, faz o projeto e descobre que ele deveria ter gastado, sei lá, 50% menos com obra, com mão de obra, materiais e outras coisas mais. Porque assim, a gente, numa proporção assim, o pessoal fala que a arquitetura você gasta em torno de 3 a 5% do valor total da obra contratando um arquiteto. Só que isso pode te gerar, em média, de 30% de economia na obra final. Então, essa conta ninguém leva muito a sério, assim, mas é muito real. Exatamente. E assim, mas igual você está falando, né? Esse prazo que a gente falou é o prazo ideal. Isso nem mas a realidade nem sempre. A realidade, às vezes, já aconteceu de virar pra gente falar, olha, caos. Tô com um evento aqui, eu preciso executar ele daqui 2 semanas. Nossa! Assim, aí entra o caos da cenografia, que a gente acaba que fica a virada para fazer aquilo acontecer. Gente, cuidado. Então, isso eu já tô vacinada. Mas assim, mas acontece. Não chega a ser um burnout, que é uma coisa que a gente gosta de fazer, e como é a gente que tá na lida, assim. E a gente já tem um pouco de facilidade com isso, então a gente já tem as equipes também que a gente trabalha, então, porque não é só a gente, né? Então a gente fala, okay, 1 semana de projeto, a gente tem que organizar projeto, fornecedor, montagem, chegar os materiais todos, então
é uma logística muito louca, assim. Nos bem dias de complexo. montagens, é assim, 2 dias não conta a gente pra nada. A gente tá focada na montagem porque... A gente fala assim, nós nos dedicamos muito a todos os projetos que a gente faz. Sim. Só que quando chega nessa parte da cenografia que existe a montagem, isso não são todos os escritórios de cenografia que fazem isso, mas nós gostamos de acompanhar o processo de montagem, porque é muito importante que a gente esteja, porque tudo está feito baseado no nosso projeto. E por mais que a gente apresente isso para o fornecedor, para a pessoa que vai montar isso, não foi ela que fez. Então, se precisar... E muita coisa, às vezes, precisa ser mudada na hora, um ajuste aqui, um encaixe que não vai. Então, é sempre importante se a gente estiver, a solução vai muito mais rápido. E muitas vezes o erro não acontece. Se a gente não tiver disponível, pode ser que tenha um erro, e aí, o que a gente vai fazer? Nada, porque está em cima da hora, não vai dar tempo de mudar, e é isso. E assim, a cenografia, o projeto, ele tem que estar pronto na hora do evento. É um serviço, né? A execução de serviço ele está pronto ali para todo mundo usar ele, né? Der um horário, não acabou, abre um portão, é isso. Se não deu tempo de montar um cercadinho, o cercadinho vai ficar do jeito que ele tá. Vai ficar pelas metades. Porque... Então, a nossa função é evitar que isso aconteça. Então, assim, para entregar tudo bonitinho, tudo conforme contratado, assim, né? E, às vezes, muita coisa foge do nosso controle e a gente fica ali tentando fazer o meio de campo para conseguir realizar tudo, porque também depende da equipe de montagem, da equipe técnica. Às vezes tem uns embates, né, entre eles, assim. Então, a gente tenta a escolha de bons profissionais, né, gente? No final das contas, fornecedores, às vezes, deixam na mão, já tive problemas com fornecedores que deixam na mão. E até porque, assim, a gente trabalha num meio muito masculino também. Então, chegam duas mulheres, tipo assim, aspas, mandando em todo mundo, mas então a gente tem que ir fazendo meio de campo também para a gente conseguir executar tudo e se impor também de uma maneira que seja respeitosa também. E eu acho assim, super legal que tenha acontecido ultimamente, que a gente tem conseguido esse respeito. Que bacana. Que eu acredito que há uns anos atrás isso não aconteceria, né? Assim, basicamente todo mundo homem e só nós duas. Só a gente de mulher. E às vezes, tipo assim, de madrugada, todo mundo na montagem e só nós duas de mulher então, rodando assim, tudo. A gente percebe que eles têm muito respeito, muita educação e às vezes em partes de alguns, assim, na maioria, eles têm até um cuidado. Às vezes eles têm um cuidado de direcionamento de palavras com a gente, E isso acaba sendo até um diferencial no trabalho, né? Tipo assim, nas equipes que a gente contrata, tipo assim, a gente consegue ter um diálogo legal com eles, não é só a execução. É uma sintonia de trabalho mesmo. É uma de troca, equipe, né? No final das contas, é um respeito mútuo ali que está sendo construído. E se não tem esse respeito mútuo, fica muito mais difícil, né, de construir o projeto. Olha que quando tem os percalços de obra, fica um cenário estressante para todo mundo. Então, assim, tem um manejo para todo mundo se dar bem ali também. Bacana. Não, é muito interessante essa fala de vocês, que tem sido mais fácil, o que deveria ter sido sempre fácil, né? Essa é a questão, né? Todo mundo devia entender que as mulheres precisam estar nas lideranças e essas lideranças precisam ser respeitadas como tal, né? Muitas famosas, né, cantoras falam muito sobre isso. Se eu fosse um homem, você não estaria me perguntando isso. E eu acho que esses diálogos sobre lideranças, diferenças e processos têm ajudado muito nesse processo criativo de desenvolvimento, né? Tem muita gente legal em lideranças hoje que estão sendo respeitadas por essas lideranças diferentes, seja lá qual diferença for. Eu acho que esse é o mais bacana, eu acho que das discussões atuais. Muito polarizado? Sempre. Eu acho que o mundo ficou muito polarizado em muitas questões, mas ao mesmo tempo a gente também está lá quebrando as barreiras, né? Eu vejo as mulheres sempre quebrando as barreiras.
E eu não tinha pensado nesse detalhe, né? Foi 8 de março agora, né? Feliz Dia das Mulheres para vocês. E acaba que é o mês todo, né? Eu acho que é o ano todo, né? Mas no final das contas, é interessante a gente começando essa primeira temporada com 2 mulheres, né? Fazendo o podcast, achei sensacional agora. Me veio aqui na cabeça agora, não tinha pensado nisso não. Achei muito bacana. E é muito legal vocês contarem isso, assim. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso em discussões, né? Ó, tem que respeitar, vai ter que mudar o jeito de falar assim, porque não é assim que conversa com ninguém, porque vai conversar só porque só tem homem, então posso falar palavrão. É ambiente profissional, não se deve falar palavrão exatamente, em nenhum momento, né? Ou cantadas, ou insinuações, né? A gente vê que tem muito desse tipo de coisa. E que bom, né, que vocês estão com profissionais assim, que estão alinhados às expectativas e alinhados com o processo de vocês ali. De salto, não precisa vão de salto não, mas eles vão de tênis mesmo. Não. Brincando com eles lá, que a gente brinca. A gente só usa tênisinho e botinha, que eu gosto o mais confortável possível. Conforto, gente. Vocês têm que ficar desconfortável, não dá. Tem que ter muito conforto. Mas assim, a gente já vai indo para os finalmente, para a gente encerrar o bate-papo, senão o pessoal vai ficar doido de tanto que a gente está conversando. Eu queria muito que vocês falassem sobre se alguém quer entrar hoje nesse projeto de cenografia, de design, área criativa, que a gente vê que tem muita gente entrando, mas também tem muita gente que não consegue permanecer ou que acha muito caro, complexo. O que você teria de dizer assim, para as mulheres que querem entrar na arquitetura ou fazer outros ramos, outras atividades? Sei que a Laís já comentou, eu queria fazer essas duas coisas. E as pessoas falavam que não. Como é que vocês veem isso hoje? O que vocês gostariam de falar para essas pessoas hoje? Assim? Eu gosto da ideia de inspirar as pessoas também. Então, se eu estou fazendo um podcast para poder inspirar pessoas a trabalhar com design, eu acho que é legal a gente conversar também sobre isso. Eu acho que a gente, primeiro de tudo, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Começando daí. Mas essa parte da arquitetura e da cenografia, eu acho que são áreas que realmente parte de ter uma insistência no que realmente você está afim de fazer. Eu ouvi muitas vezes, Laís, mas você tem que focar em um só. Laís, você trabalha com arquitetura ou você trabalha com cenografia? E aí foi o que eu falei, na minha cabeça sempre foi os dois. Eu falei, gente, eu quero trabalhar com os dois, qual é o problema de eu fazer os dois? São as duas coisas que eu gosto. Se eu for fazer só arquitetura, eu vou sentir muita falta da cenografia. E se eu for fazer só a cenografia, eu vou sentir muita falta da arquitetura. E são áreas que são super interligadas, né? A cenografia é uma vertente da arquitetura. Então, assim, é insistência, a parte da cenografia é uma área que a gente precisa de ter muitas referências e, principalmente, ter conhecimento de materiais. A gente precisa conhecer o material. Então, porque, assim, a gente precisa propor soluções, né? Às vezes eu posso ter um orçamento de 10 mil reais, às vezes eu posso ter um orçamento de 10 milhões de reais. Bom, gostei. Então, eu preciso... nossa, meu sonho. Mas assim, você entende que é no sentido de que a gente precisa saber o que a gente vai propor. Né? Conhecer de tecido, de MDF, de estrutura. Tem que ser curioso. Tem que ser curioso. Isso, essa palavra é ótima. Que arquiteto vê pelas mãos, que a gente sempre está num lugar, está tocando nisso. O que é isso? De que foi feito isso? Qual é essa solução? Tem que ser curioso também. Assim. Exatamente. Assim, a gente chega num evento, ou chega numa obra, a primeira coisa a gente vê assim, ó, já vai olhando o que tem. O pessoal acha que a gente está julgando, a gente está tipo assim, nossa, que solução legal, vamos pegar isso de referência, vamos se situar. Então, assim, é legal isso, assim, procurar, tem muito curso na internet, né? E o mais, assim, legal de tudo é que muitas vezes as pessoas ficam assim, mas eu não sou criativa. Nem eu.
A gente não nasceu criativa. O negócio é que a gente instiga a criatividade. Com as referências que a gente procura, que a gente vê referência em tudo. Né? Se você abre uma... Ninguém abre revista hoje, mas se você abre uma revista, Ainda tem revista, você abre um gente. Pinterest da vida. Tem, né? Pois é, deve ter. Eu não abro, não, mas deve ter. A gente abre catálogos, a gente Tá. vê um catálogo. Catálogo dos Esse materiais, catálogo. né? Normalmente tem uns texturados lá. Muito. Então, assim, em tudo. Se você for numa loja de tecidos, às vezes você está andando na rua, você vê um tecido diferente. Então, assim, tudo é alguma coisa para instigar a nossa criatividade. Então, assim, se você acha que não consegue fazer entrar nessa área, porque não tem criatividade, isso não existe. E assim, eu acho que também é importante você entender o que você quer. Porque, por exemplo, no meu caso, eu cheguei a fazer estágio na Globo Minas, como arquiteta, e vivia muito esse mundo da cenografia. Seria um ótimo leque, uma ótima porta para a gente se abrir, mas na época eu não entendia que eu queria estar nesse meio. Eu trabalhava num setor diferente, eu via muita cenografia, achava super legal, mas também não me via lá dentro, não achava que eu chegaria lá dentro da cenografia. E aí, aos poucos, com outras experiências de estágio, de trabalho, eu fui me entendendo no mercado. Falei, olha, eu me encaixo aqui, eu não me encaixo aqui, é isso que eu quero? Então vamos começar de pouquinho em pouquinho e tá indo, né? Tá sendo super legal. E é de vivência mesmo. É viver, tem que experimentar as coisas. Eu já fui do setor de restauração ao urbanismo e tudo mais. Uma dica para os estudantes, assim, Possíveis, façam todos né? os estágios possíveis que vocês puderem. Assim, Em qualquer área. Odeio essa área, vai nela. Pode ser que você goste. Pode ser que você goste, pode ser que você entenda o que você gosta e o que você não gosta. É o momento isso é mais importante certo também na arquitetura. de fazer isso, né? Testar na hora que você está estudando, né? Não só na arquitetura. Exatamente. E eu falo muito assim, eu tenho uma irmã que está na faculdade, então eu falo muito com ela assim, olha, aproveita tudo que você tem para aproveitar durante a época da faculdade, que é a época que você mais vai aprender e é a época que você pode dar de cara na porta, com tranquilidade, porque assim, opa, não é isso, vou para outro canto. Porque na vida, depois que você forma, é um pouco mais difícil, né? Sim. Ainda assim acontece. Mas, assim, na faculdade é muito mais fácil de você testar a experiência. É mais fácil fazer esse processo, né, de errar, porque primeiro que você já é estudante, o propósito de estudar é exatamente errar para aprender. Estamos ali, vamos testar, vamos ver. Né? No ambiente profissional, que dá prejuízo, né, de muitas maneiras, então é interessantíssimo você fazer isso no ambiente de escola. E até porque a faculdade também não te prepara muito para o mercado de trabalho. Eles te ensinam uma teoria ali que na prática é muito diferente, assim. Então, é sempre bom explorar, enquanto você pode, assim, ver várias vertentes, para quando você for firmar, falar, vou trabalhar nisso e tal, você consegue se direcionar para uma área que vai ser mais agradável. Porque difícil vai ser. A prática é muito importante, assim. E às vezes entender também que todo mundo é passível de erro. A gente vive errando e a gente aprende com os erros da gente, né? Assim, sempre tem, e não só erro, mas às vezes você vê uma experiência. Não foi tão gostosa, né? Não foi tão legal. Acho que da próxima eu posso fazer melhor. Da próxima eu posso fazer de outra maneira que acho que vai ser mais legal. Então é isso, assim, é não desistir mesmo. Assim, se você quer muito, insista nisso, que uma hora vai. Ai, que ótimo. Meninas, eu queria que vocês encerrassem, falassem um pouquinho de alguma coisa que inspira muito vocês e convidassem as pessoas a seguirem vocês no Parceno, no pessoal, que vocês sabem, eu sei que vocês gostam muito de ter gente lá, né? Estão mudando muito como funcionam as redes sociais hoje. Convidando as pessoas para conhecer o trabalho de vocês, o Instagram de vocês, e uma coisinha que inspirasse vocês, assim, uma coisa que vocês veem na cabeça na hora, porque a gente com script ruim, né, esquece de construir a pauta antes, mas uma coisa que inspira muito vocês aí seria bem interessante. Uma coisa que eu acho que inspira muito, querendo ou não, são viagens, assim. Eu falo que tem uma menina que eu sigo no Instagram que ela fala, os olhos precisam viajar. Porque às vezes você tá muito habituado naquele ambiente, então você fica muito acostumado com o óbvio. E às vezes, assim, não precisa ser uma viagem pro exterior, velho, vai pra BH, a Praça da Liberdade ali.
muda o ambiente, sabe? Muda a visão, que eu acho que isso é o mais importante de tudo, é se aprender a ver as coisas com outros olhos. Com certeza. Acho que é muito isso mesmo, assim. Igual eu falei, a inspiração está em todo canto. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ver peças de teatro, gosto de ver um filme que seja, assim, sabe? Além de viajar. Acho que tudo isso inspira muito a gente, né? Acompanhar também outros trabalhos de outros profissionais, a gente ter essa referência mesmo das pessoas ao nosso redor, assim. Não como uma forma de copiar, de forma alguma, mas de uma inspiração mesmo. E é isso. E sigam a gente no Instagram. Tá no Instagram. A gente é um pouco tímida assim no Instagram, mas Verdade, né? Eles não aparecem muito lá. A gente está precisando mudar isso um pouquinho, né? Fazer a foto, né? Às vezes a gente sempre esquece também e participar. Então, gente, encerrando, fica aqui o convite para todos irem no site da Bienal Design, né? bionandodesign.com.br, e seguir nossas redes sociais também. É um prazer enorme conversar com vocês duas, foi incrível, adorei, amei demais conversar, estou quase uma hora aqui conversando já, e passa rápido, né? Parece que não passa super rápido. E eu acho que as pessoas entenderam melhor o que é cenografia, o que é uma arquitetura, o que é essas duas coisas juntas, e graças a vocês, né, que estão aí conversando e falando sobre isso. E até a próxima, então, que eu quero continuar um bate-papo com o segundo episódio. Se vocês quiserem, tá ótimo, tá bom? Vamos. A gente ficou muito feliz com o convite, agradece pela oportunidade, pelo espaço também de divulgar mais o que é arquitetura, cenografia. Quem tiver qualquer dúvida pode mandar mensagem pra gente está ali super disponível. Ótimo, então. Então, até a próxima. Um abraço, tchauzinho, gente.